31 de outubro de 1517, dia celebrado por calvinistas, luteranos e protestantes. 503 anos violando e ensinando a não guardar a Torá. Faço uma pergunta, você que homenageia Martinho Lutero, sabe quem realmente foi ele e o que ele pregava? Ou você só ouviu o que te disseram? Bom, questione, pesquise, examine, inclusive assista esse vídeo. É claro que esse bolo começa a solar muito antes de Lutero, Inácio de Antioquia, Marcião, Tertuliano, os concílios. Em 1523, Martinho Lutero escreveu: "Talvez eu consiga atrair alguns judeus para a fé cristã, pois nossos tolos, os papas, bispos, sofistas e monges, até agora os têm tratado tão mal que, se fosse judeu e visse esses idiotas cabeças duras estabelecendo normas e ensinando a religião cristã, eu preferia ser um porco a ser cristão, pois esses homens trataram os judeus como cães e não como seres humanos." Essa declaração foi feita no início do período da Reforma, quando Lutero ainda era muito jovem. Nos anos seguintes, entretanto, ele ficaria cada vez mais irritado com o fato de que os judeus, ao lado de quem ele se colocara contra os preconceitos da Igreja Católica Romana, recusavam-se terminantemente a se converter ao cristianismo. 20 anos mais tarde, amargurado e desapontado, Lutero escreveu estas palavras inacreditáveis a respeito do povo que um dia defendera. Em primeiro lugar, suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar, sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar a agiotagem, que significa a cobrança de juros extorsivos sobre empréstimos. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roça e no fuso para ganhar o seu pão no suor do seu rosto. Deveríamos banir os vios preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Antissemitismo mancha a imagem de Martinho Lutero nos preparativos para os 500 anos da Reforma. A Igreja Evangélica da Alemanha se vê confrontada com as declarações contra os judeus feitas pelo reformador Martinho Lutero. Reformador alemão Martinho Lutero demonstrou forte oposição à religião judaica, especialmente alguns anos antes de sua morte, em 1546. Teóloga cristã Margot Kassmann, alemã, escreveu um artigo no jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, no qual disse que, com a idade mais avançada, Lutero foi um exemplo assustador do cristianismo antijudaico. A teóloga ainda enfatizou que a comemoração do aniversário da Reforma deve citar as suas conquistas sem ignorar esse lado sombrio. De acordo com o historiador holandês Herman Johan Selderhuis, Lutero esperava que os judeus se convertessem ao cristianismo, o que não aconteceu. Para Selderhuis, a decepção foi um dos motivos para que Lutero começasse a hostilizar os judeus, mas ele não era o único a pregar o antijudaísmo. Também outros teólogos reformadores, bem como representantes da Igreja Católica e humanistas famosos, como Erasmo de Roterdã, ofendiam a religião judaica. A convocação de Lutero para incendiar as sinagogas não surtiu efeito no século XVI. Em 1938, no entanto, os nazistas adotaram a parte dos escritos de Lutero que era hostil aos judeus, postas em perspectiva. As palavras do reformista ajudavam a justificar o que ficou conhecido como Noite dos Cristais, ou Reichskristallnacht em alemão, quando inúmeras sinagogas foram incendiadas. Com essas palavras e a atitude assustadora por trás delas, o alemão Lutero lançou os fundamentos do antissemitismo do Terceiro Reich. Muitos de seus compatriotas puderam afirmar, séculos depois, que estavam seguindo a orientação de Lutero ao incendiar as sinagogas judaicas durante a Kristallnacht, Noite dos Cristais, episódio que se tornou o ponto de partida para acontecimentos muito piores durante o tempo do nazismo. Polêmica permanece viva
Até hoje, as declarações de Lutero sobre os judeus provocam reações diversas. O artigo de Cassmann, embaixadora das celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante, marcadas para 2017, foi muito comentado no site do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alguns cristãos minimizam a polêmica ou defendem Lutero, situando as colocações do reformador no contexto social do século XVI. Outros dizem não compreender como a igreja evangélica alemã pode ter um inimigo dos judeus como pilar. Um leitor cristão escreveu que uma pessoa como Lutero não serve como fundador de uma igreja cristã que propaga o amor ao próximo. Também, Cassmann vê duas linhas nas críticas ao seu artigo. De um lado, há aqueles que defendem que o caráter evangelista, o protestantismo de Lutero, deve ser posto em primeiro plano, ignorando esse lado obscuro de Lutero, explica ela. Mas outros se mostram decepcionados com a faceta sombria de Lutero. Ele seria não apenas o inimigo dos judeus, mas também dos turcos. Os seguidores dessa posição defendem que a igreja evangélica se distancie de Lutero e dê o menor destaque possível às suas ideias sobre os judeus. Em seu livro Why the Jews? Por que os judeus? Dennis Prager e Joseph Teluskin escrevem: os escritos posteriores de Lutero atacando os judeus eram tão virulentos que os nazistas os citavam frequentemente. De fato, Julius Streicher argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Martinho Lutero não tivesse dito 400 anos antes. O próprio Hitler considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande e Richard Wagner. Portanto, em seus últimos anos de vida, Martinho Lutero pode ter abortado o efeito da reforma que ele mesmo havia iniciado, reforma que deveria aproximar a igreja de Jerusalém, mas afastou, pois o plano do Eterno agora é com a igreja. Bom, por causa de seu ódio e de seus discursos amargos contra o mesmo povo que nos legou as Escrituras Sagradas, tudo isso é extremamente triste e deve nos servir de alerta, pois o que ocorreu a Lutero pode acontecer com qualquer um de nós, no que se refere aos judeus, o povo do Criador, a nação santa, o povo eleito. Portanto, talvez a arrogância e a cegueira cristã que se verificam nos dias de hoje em relação ao plano e propósito final do Criador para com o seu povo, os judeus, os israelitas, sejam piores que a cegueira e o antissemitismo da maior parte dos membros da igreja no passado, inclusive de Lutero. Pois, enquanto eles viveram no período da dispersão dos judeus, os cristãos vivem no período da reunião de Israel. Poderíamos dizer que, em sentido bíblico, a dispersão dos judeus sempre teve uma conotação negativa por parte dos cristãos, como juízo do Criador sobre seu povo, mas, da mesma forma, sua reunião tem uma conotação positiva. Desse modo, a atitude crítica e muitas vezes antissemita que a igreja de hoje adota em relação a Israel é ainda mais condenável do que a de Lutero. Com os judeus agora de volta à sua terra e prontos para entrar no período mais abençoado de sua história, num claro cumprimento das repetidas promessas do Criador, alguém poderia pensar que a igreja, consciente de seu vergonhoso passado em relação ao povo judeu, estaria desejosa de consertar-se de todo o coração, demonstrando amor e misericórdia, dando apoio e orando por esse povo. Mas, longe disso, a maioria das igrejas já está emitindo declarações oficiais em relação aos judeus reunidos em sua terra que mostram que o antissemitismo cristão do passado está mais vivo do que nunca, com uma diferença. Agora ele se dirige contra o povo judeu em sua terra e recebe o nome de antisionismo. É quase inacreditável o modo como igrejas e crentes genuínos de hoje seguem o que fez Lutero no passado. Censuram e criticam violentamente o povo de Israel, quando as escrituras em que afirmam crer não deixa a menor dúvida acerca das promessas para seu povo. O fato de até mesmo crentes verdadeiros terem a ousadia de emitir declarações anti-israelenses faz com que nos perguntemos: será que a mesma falta de progresso evangelístico que fez com que Lutero se voltasse contra os judeus não estaria colocando os cristãos genuínos de hoje contra os claros ensinamentos da palavra do Criador em que afirmam crer? Assim como Lutero queria que a epístola de Iacov, que é Tiago, porque o nome Tiago não existe na Bíblia, irmão do Messias e Arruxa, fosse retirada do cânon
porque parecia judaica demais. Essas pessoas parecem querer contornar os claros ensinamentos do Segundo Testamento acerca do futuro bíblico e maravilhoso de Israel. Lutero sucumbiu às influências de sua época e acreditou na calúnia de que os judeus estavam tramando envenenar os cristãos, como demonstrou ao escrever. Abre aspas, se eles, os judeus, pudessem matar-nos, o fariam alegremente. Sim, e muitas vezes o fazem, principalmente os que professam a medicina. Fecha aspas. Diante de tudo isso, fica a pergunta: qual a razão dessa insistente atitude tendenciosa, até mesmo entre os cristãos, contra o povo judeu em geral e contra o povo de Israel em particular, enquanto os verdadeiros culpados pela situação no Oriente Médio geralmente ficam impunes? Será que o antigo antagonismo de Lutero e de outros patriarcas da igreja e teólogos está influenciando a teologia e as atitudes da igreja moderna em relação ao povo de Israel? É isso que demonstra a recente resolução tendenciosa do Sínodo Presbiteriano dos Estados Unidos contra Israel. Bom, para quem se interessar, vou indicar esse vídeo aqui que eu fiz há uns 2 dias atrás sobre os Nazarim. Quem são os nazarenos? E nesse vídeo eu falo um pouco também sobre o antissemitismo do Lutero. Ele incitou muito discurso de ódio contra os judeus, que são os Nazarim. E muito desse antissemitismo chegou a Adolf Hitler. Então assistam esse vídeo também, ele é bem interessante. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.